Olá, boa tarde, estudante do segundo ano. Vamos seguindo com a nossa aula de Educação Física. Hoje a gente vai continuar falando sobre ginástica, que é um conteúdo da cultura corporal. Lembrando que ginástica, dança, luta, jogos e esportes são os 5 conteúdos da ginástica corporal que a gente vai abordar durante todo esse ano. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre ginásticas alternativas. A ginástica holística, o yoga, pilates, musculação, ginástica laboral e outros tipos aí, né? Não sei se vai dar para a gente abordar todos eles, né? Mas é muito importante o seu professor contribuir junto com os alunos sobre outras práticas de ginásticas alternativas. E qual o objetivo de hoje, né? Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar as práticas alternativas de ginásticas, holística, yoga, pilates, musculação, ginástica laboral e etc. Lembrando você, aluno do segundo ano, que você vai fazer Enem hoje, Enem esse ano. Então é importantíssimo que você foque nisso daí, porque a educação física é um dos conteúdos que vai estar dentro da prova de linguagem. São mais ou menos 4 ou 5 questões que você mata ela daí, acerta a questão, fica muito fácil, sua nota vai lá para cima, tá certo? Vamos seguindo na aula de hoje. Ginástica holística, gente. A gente viu que são práticas integrativas, né? Isso que trabalha com a ginástica, né? Nos dias atuais, uma das maiores reclamações das pessoas são as constantes dores musculares nas costas, o acúmulo de tensão e muitos outros problemas relacionados à agitação e os compromissos do dia a dia, tá certo? E aí podem liberar aqueles pontos de tensão, né, que ficam localizados aí nos trapézios da gente. Um método que, diferentemente dos exercícios mais triviais, como a musculação, trabalha o corpo em 3 níveis: o pedagógico, o preventivo e o terapêutico. O pedagógico, porque tem a ver com a questão do ensino, de você entender e você aprender como realizar um exercício. O preventivo, porque ele trabalha, ele prepara, ele previne, como já diz, né? As próprias lesões, as tensões. E o terapêutico, porque ele cuida. Se você já está, você vai cuidar. E aí a gente tem, ó, ginástica, qual o objetivo dela, né? Tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a respiração, bem como o tono muscular. Durante a prática, você ficará em maior interação com o seu corpo, dessa forma compreenderá um pouco mais sobre os seus limites. E é importantíssimo você agora, estudante, você parar, respira profundo 3 vezes, né? Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Tá entendendo? Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. É importantíssimo você sentir os pulmões se encherem de ar. E aí você pode trabalhar tentando jogar esse ar para lá, para como se fosse o ar fosse sair para o umbigo. E aí depois você expira. À medida que você se concentra na sua respiração, vai haver uma maior oxigenação do cérebro. E aí você também vai identificar, você vai parar, tenta parar para escutar só o barulho do seu coração à medida que você respira. Ok? Vê como você já se acalmou. Ok? Então, nessa figura daí, a gente pode observar que é uma ginástica holística. Não é isso? Está dizendo, holos, trabalha o todo, o ser de uma forma integral. E aí você observa justamente o que está na figura. Você realiza pessoas que mulheres grávidas, né, que estão realizando essa ginástica. É uma ginástica que também trabalha preventiva para ela, para trabalhar a questão das dores nas costas, né? Observa que dores nas costas, no quadril, ao mesmo tempo ela está trabalhando toda a questão da musculatura neuromuscular e do ombro, do corpo, essa posição, né? Também da flexibilidade, então da mobilidade do ombro, ok?
Outro exercício aí tranquilo que você pode fazer aí, ó. Então é chamado esse exercício de baixo aí que ele tá de cúbito ventral, né? Como se fosse a esfinge e ela olha para o céu. Importantíssimo para ir para essa mobilidade, tanto do quadril quanto do ombro, ao mesmo tempo dessa flexibilidade da coluna posterior dos isquios tibiais, ok? E na outra você está trabalhando também, cada um, a gente tem 3 moças ali também trabalhando essa questão da flexibilidade da parte dorsal, né? O alongamento da parte dorsal da musculatura, tá certo? Então, quais são esses benefícios da ginástica holística, né? Ela corrige a postura. Então, às vezes, por passar horas na mesma posição, em muitos casos, por conta de trabalho, sua coluna tende a ficar desalinhada, fato que pode ocasionar excessivas dores nas costas. Então, você que trabalha muito com computador, você que trabalha muito com computador, então, você vai observar que você sempre está assim, né? Então, você está nessa tensão. Então, tensiona aqui. Você vai ter essa postura meio curvada. Então, essa ginástica ela corrige a postura. Assim, a combinação de movimentos bem instruídos, a ginástica holística é capaz de corrigir a sua postura e, consequentemente, trazer um alívio para os incômodos das colunas. Então, a gente observa pessoas que utilizam também muito bolsas, bolsas nessa aqui. Então, a gente observa que a pessoa anda meio de lado, porque há bolsas que são transversal, né? Então, fica sempre um lado menor do que o outro. Então, há essa compensação. Então, onde é que a gente pode até observar isso? Em algumas academias, gente, quando você vai fazer uma avaliação física, existe um método de avaliação que ele vai justamente observar essa compensação. Então, se eu estou levantando um peso, se eu já caio para o lado, eu vou ver que eu compensei para o lado oposto. Tá certo? Livre dessas dores, você conseguirá ter uma rotina bem melhor, né? Contribuindo até mesmo para uma noite mais de sono, mais tranquila. Então, a gente viu na figura anterior que, além de realinhar a postura, ele trabalha em muitas técnicas de respiração. Alivia dores musculares, é outro do benefício, né? A gente viu que o primeiro, ele corrige a postura, o segundo, alivia dores musculares, tem como benefício o alívio até mesmo e a prevenção de dores musculares. Por isso, ela é muito indicada para quem pratica esportes, para profissionais que ficam horas na mesma posição e aí que fazem esforço, que adquirem lesões, né, por reforços repetitivos, ou artrose também. E aí a gente observa pessoas que trabalham muito com computador, geralmente tem aquelas tendinites e tudo mais, que é o LER, as lesões por reforço repetitivo dos tendões, né? E aí, ao mesmo tempo, eu também indico para eles colocarem aquela mão inteira, também exercício que ele possa trabalhar o antebraço, né? A questão do pronador quadrado, do pronador redondo. Então, trabalhar esses músculos do antebraço. Então, abdução, adução, fazer a rosca inversa, então fazer a hiperextensão das mãos, né? Então, é importante soltar. Então, são importantes para quem trabalha com o computador. Deixa a respiração mais natural. À medida que eu consigo organizar essa respiração, à medida que eu vou fazendo um exercício, ele corrige, né, a forma certa de respirar. E nem todo mundo a gente sabe que respira. Então, pessoas que falam demais, engolem um pouco de ar, às vezes tem essa questão, engole palavras. Por quê? Porque falta ar, né? E aí, até a própria ginástica ela está sendo muito indicada durante essa pandemia como uma ginástica de reabilitação para a gente ter uma ventilação pulmonar maior, né? O método tem o objetivo de ensinar a você a respirar de forma natural, adequada ao momento. Fatores que ajudam a economizar energia corporal. Dessa maneira, você chegará ao fim com muito mais disposição. Uma respiração correta é a base para executar bem qualquer exercício, né? Importantíssimo essa questão da respiração, tá certo? Mantenha a mente em equilíbrio, né? Já tem aquela frase, mente sã, corpo sã, né?
se eu tenho uma respiração boa, se eu realizo uma atividade física, eu vou liberar endorfinas e eu vou manter um equilíbrio. Ela traz também benefícios para o psicológico, pois é uma reunião de movimentos para trabalhar tanto a parte física quanto a parte mental. Para você ficar verdadeiramente bem, deve haver uma combinação harmoniosa entre o corpo e a mente. Por isso, esse método não trabalha apenas uma parte, mas sim o todo. Dessa maneira, na maioria das vezes, quando você está com o psicológico equilibrado, o mesmo acontece com a sua parte física e a recíproca é verdadeira, né? Reduz a ansiedade e o estresse, né? Então, até quantas vezes, quando a gente está estressado, quando há uma alteração de humor da gente, respira fundo, que o médico diz, você está ansioso, eles sempre vão dizer, respira fundo, porque, como eu falei, à medida que a gente respira fundo, a gente vai mandar mais oxigênio para o cérebro da gente e aí vai ficar mais fácil as neurotransmissões através dos neurônios, das terminações nervosas deles, que são os dendritos, né? Ginástica holística ajuda você a manter uma respiração mais natural e auxilia na manutenção do equilíbrio. Dessa forma, esses fatores influenciam diretamente no seu emocional e quando eles estiverem em harmonia, será possível a obtenção de uma vida com menos estresse e ansiedade. Os tão temidos males do século, né? Que é a questão da ansiedade, do estresse, e a gente pode até citar agora que é a depressão, né? Quais são as vantagens, né? A gente já viu, tem os benefícios, melhoria da qualidade do sono, trabalha a concentração, proporciona equilíbrio emocional, reduz o estresse e diminui a ansiedade, como a gente viu aí, né? E aí, qual é a origem dessa ginástica? A gente já falou com ela, já viu quais são os benefícios, mas de onde é que ela surgiu, né? É importante a gente entender isso daí, né? Pode parecer que seja milenar, mas as técnicas de ginástica holística são bastante recentes. Quem as desenvolve foi a médica fisioterapeuta alemã Lili, não sei esse nome, né? Por volta de 1933 na França, aplicando os ensinamentos que recebeu de Elsa Schindler em Berlim. A proposta era orientar, prevenir e tratar diferentes patologias e melhorar o rendimento do corpo. Com o passar do tempo, os pacientes da doutora notaram os benefícios importantes. Por quê? Porque ele tinha uma ginástica global, onde ele trabalhava através da respiração e de movimentos suaves e simples. Poderia trabalhar a flexibilidade, o condicionamento físico dele. Melhoras do sistema sensorial, né? Além de uma atitude corporal harmônica, foram alguns dos elementos que mostraram que os exercícios da ginástica holística de fato eram eficientes. Logo, os conhecimentos da doutora ganharam outras partes do mundo. Por exemplo, no Brasil, a ginástica holística foi trazida pela fisioterapeuta Patrícia Lacombe e que formou cerca de 80 profissionais no país, né? Eu acho que agora já passou mais de centenas dele. Então, Patrícia Lacombe, ela é uma referência sobre essa questão da ginástica holística e a gente tem nessa década da década de 80, 90, essa volta, né? A gente tem com os movimentos, essa volta para o naturalismo, essa volta para dentro do corpo, essa volta para uma reflexão interna, tá certo? E aí a gente vai falar alguns exercícios, né? Exercícios com bolinhas de tênis, né? Comumente colocamos uma carga muito maior em determinado lado de um corpo. E quem mais sofre com isso é o nosso pé, seja ele esquerdo ou direito. Então, existem pessoas que são destras, pessoas que são canhotas, né? E aí a gente apoia com mais frequência, a gente tem mais a força nele. Isso daí vai dar justamente o tom da pisada da gente, ela vai ser mais determinante, né? Para resolver, coloque uma bolinha de tênis abaixo do pé e deslize para frente e para trás. Repita algumas vezes e depois faça com o outro pé. Com essa prática, você vai promover o realinhamento do corpo. Então, existe uma técnica chinesa, né, que diz que quer conhecer a pessoa, analise o seu pé. Analise o seu pé. Então, a gente tem a medicina
chinesa, que ele tem assim como aqui é com as agulhas, né? Então, que ela vai nesses pontos chaves de alinhamento. Alívio para dor da cabeça com a bola de borracha. Pode ser com a bola de borracha ou com a bola do tênis, né? A bola é uma ótima ferramenta para ginástica holística em casa, pois pode ajudar bastante quem tem dores e desconfortos e tensões nas regiões da nuca. O exercício é simples, né? Deite de barriga para cima, dobre os joelhos, depois coloque a bola, de preferência um pouco murcha, embaixo da cabeça, próxima aos ombros. Com isso, faça o movimento de sim. Repita algumas vezes. Depois, relaxe por 1 minuto e faça o movimento de não. Com a cabeça, repetindo várias vezes. Isso vai fazer com que a pressão de sua nuca seja aliviada e ainda ajuda a melhorar o sono. À medida que eu realizo aí nessa parte cervical, ele vai estar totalmente inervado no cerebelo da gente daí, e aí vai liberar nas terminações nervosas substâncias que facilitam a questão melhor do sono, não é isso? Exercício com tubo de PVC, né? Então, os tubos de PVC, eles são muito utilizados agora, né, como liberação microfacial, né? Vai ter a ver para desestressar. A gente observa e vê muito isso agora nos boxes de CrossFit, né? Onde ele trabalha essa liberação miofacial, né? Com o tubo de PVC, você pode alinhar, liberar a tensão e melhorar as dores da coluna fazendo um movimento simples sobre o material. Coloque o tubo no chão. É importante que ele tenha, em média, 1 metro de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. E deite sobre ele. Abra os braços, levando na altura dos ombros, como se eles fossem formar uma cruz, né? Então, a gente está aqui, né? Então, e lembrar que o cano vai estar totalmente na mesma direção da coluna vertebral, né? Respire por 5 minutos, volte os braços, desça do tubo, rolando para o chão. À medida que você pode fazer isso, você também pode deslocar. Você fez na vertical, você pode colocar na horizontal e você ir deslizando toda a coluna nesse tubo de PVC. Também pode ser, se eu estou com algum problema na coxa, então eu rolo aqui na coxa, eu rolo também na panturrilha, na parte posterior, com a ajuda de um profissional, gente. Seja ele um educador físico, seja ele um fisioterapeuta, que possa atuar nisso daí com conhecimento. Prática para a coluna com cabo de madeira, né? Com auxílio de cabo de madeira, isso também é muito utilizado, gente, para pessoas que são massoterapeutas, que trabalham com massagens, né? Você pode substituí-lo qualquer cabo, desde que seja rígido, né? Ela ajudará você a alongar a coluna, pois aumenta o espaço entre as vértebras. Sente-se no chão e una um pé ao outro com um exercício de borboleta. Pegue o cabo com uma das mãos, coloque atrás das costas, fazendo com que ele toque no chão. Use a outra posição, né? Use a outra mão para segurar a barra na parte de baixo. Depois toque as mãos e mantenha a posição. Então você tem esse movimento daqui assim, ó. Então tô aqui, eu seguro aqui por baixo. Deixa eu mostrar aí as costas. Ok? Ao mesmo tempo você pode trocar, né? Lembrando que o cabo vai estar sendo segurado pelas mãos. É um movimento que é bem delicado, porque vai trabalhar justamente essa questão da mobilidade do ombro. Então tente fazer isso em casa. Você também pode fazer esse mesmo movimento, segurar e tentar abaixar com ele fazer esse L. Tá certo? Para garantir que os movimentos sejam feitos de forma correta e prevenir que tenha qualquer tipo de lesão durante a prática, você pode contar com o auxílio de um profissional, né? Seja ele online, em um acompanhamento virtual. Ou mesmo vocês podem ver algum vídeo. Mas o mais importante, gente, é caso você sinta dor, você precisa ir para um profissional especializado sobre essa execução do movimento, né? Fortalecimento do joelho, né?
Então, são outros exercícios. A gente viu para a nuca, a gente viu para o pé, a gente viu para a coluna, agora vamos ver para os joelhos, né? Esse exercício deve ser feito com a barriga para cima, de cúbito dorsal, né? Pernas dobradas com os joelhos para o teto. Coloque os braços ao lado do corpo, com as palmas da mão virada para cima e fique nessa posição por 45 segundos. Vá subindo os braços, deixe os bens abertos. Fique por 45 segundos. Mexa apenas a parte superior dos braços. E aí você descansa. Não é isso? Você pode deslizar as pernas para um lado, deslizar as pernas para um outro. Para o lado direito você pode aproximar a flexão das pernas, os joelhos, do peitoral. Mas ao mesmo tempo você vai trabalhar. Você pode ao mesmo tempo estender, tentar ficar naquela posição de L, porque você vai trabalhar esse fortalecimento do joelho, ok? E melhorar também a musculatura da barriga, do core. Lembrando que todo esse movimento que você vai fazer, se você quer trabalhar essa musculatura do core, você tentar encostar o seu umbigo na parte de trás das costas. Então, quanto mais você contrai isso daí, você vai fortalecer. Relaxamento da região do pescoço. Esse daí é o que a gente mais gosta, né? Para esse exercício, você pode utilizar um rolo de macarrão na base do pescoço, próximo à coluna. Desde que faça movimentos com a cabeça, como se estivesse dizendo não por 45 segundos, né? Depois, posicione o rolo um pouco para cima e faça novamente de não por mais 45 segundos. Então, é importantíssimo você fazer esse movimento daqui, ó. E ao mesmo tempo, ele está dizendo, né? Coloque o rolo de macarrão ainda mais para cima, já na base da cabeça, e faça o movimento mais 45 segundos. E aí você pode colocar nesses 3 níveis, né? Mais acima, no meio e abaixo, e fazer esse movimento de não. Tá certo? Fortificação dos músculos da perna, né? Da panturrilha, né? Fique de pé com a primeira metade do pé direito em cima de um livro grosso ou de um próprio degrau, né? Com o calcanhar no chão, fazendo uma leve pressão, incline o pé por aproximadamente 45 segundos. Você pode fazer isso, gente, na própria parede de sua casa. Então você tá lá, ó, coloca o pé e aí você vai forçar. Você vai observar que vai haver toda uma concentração na parte posterior, nos gêmeos, no sóleo, nos músculos da panturrilha, no gastrocnêmico. O pé de apoio deve ficar alinhado com o outro. Mova o pé até que o seu centro fique posicionado no livro. Repita esse movimento. É provável que você sinta dor nesse local, sinal de que o músculo está relaxando e fortalecendo, né? Importantíssimo. Outro exercício simples que você pode fazer, né, é o próprio, ó, ficar de ponta de pé, você segurar, né? Então, é importantíssimo porque você está contraindo isso daí, né? Na próxima aula da gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o yoga, o pilates, a ginástica de musculação, tá certo? E a ginástica laboral. Lembrando que todos esses daí são ginásticas de reabilitação, que algumas delas, né, como o yoga, o pilates e a ginástica laboral. E a musculação também pode ser de reabilitação, dependendo do objetivo que você quer. Se você quer o ganho de massa muscular, se você quer trabalhar uma capacidade física como força, então o foco é justamente outro, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Grande beijo para vocês e não se esqueçam, foco nos estudos, porque vocês são no 2º ano e esse ano tem Enem por experiência. Grande beijo.